Olá, estamos aqui mais uma semana, mais um vídeo desse nosso quadro A Resposta Está na Bíblia, trazendo assuntos do nosso dia a dia com respostas que estão nas Escrituras. Cremos nisso, nós como cristãos, cremos que todas as respostas para os nossos questionamentos estão na Palavra de Deus, ou seja, na Bíblia. E esse assunto de hoje, conforme algumas sugestões de alguns amigos, e também você pode fazer isso, mandar algumas sugestões aí, me pediram para fazer aí um vídeo tratando sobre esse assunto, se é possível vencer um vício. Já que a nossa ideia é trazer tudo à luz das Escrituras, antes de entendermos a respeito de vencer ou não o vício, precisamos primeiro então conhecer a Deus. Precisamos conhecer esse Deus que esperamos que nos traga cura. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: "E conhecer a verdade, e a verdade vos libertará." Bom, de que verdade que está falando? De qual liberdade que está falando? Ali não está falando a respeito de você conhecer a Deus e você vai ser liberto do vício das drogas. Primeira coisa que temos que corrigir, digamos assim. Ali está tratando de uma realidade que Colossenses, também um outro livro do Novo Testamento, nos ensina. Que todos aqueles, antes de crerem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, estavam nas trevas, foram resgatados do poder das trevas e foram transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do amor de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então a verdade que nós conhecemos, que nos faz ser transportados desse reino, é a verdade sobre esse grande amor de Deus, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Então somos libertos a partir desse momento. Então só para entendermos quem é esse Deus. Agora digamos que você não sabe como fazer isso aí. Mas como fazer isso aí para conhecer a Deus? Nós conhecemos a Deus orando. E o que é oração? É conversar com Deus. Nós conhecemos a Deus lendo as Escrituras, congregando em uma igreja bíblica. Parece redundância, mas não é. Infelizmente, muitas igrejas não são bíblicas e você deve procurar uma igreja o mais próximo da Bíblia, não da sua casa, mas o mais próximo da fidelidade às Escrituras. Essa intimidade com Deus, com as coisas de Deus, nos fazem conhecer quem é esse Deus maravilhoso. Mas agora digamos que você já conhece a Deus, que você já foi alcançado por essa graça, que você já conhece a Cristo, que você já faz parte do corpo de Cristo, que você é filho de Deus. Você bem deve saber que o vício ele é um pecado. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, nós temos ali uma lista de pecados que a Bíblia descreve, e o curioso é que coloca vários tipos de pecado, todos de maneira igual. Não tem uma distinção, esse é mais grave, esse não. São vários pecados, incluindo, claro, ali a questão do vício. Então, nós já sabemos que precisamos de um Salvador. Sabemos que, a partir desse momento, o vício é um dos pecados que a Bíblia condena. Como filhos de Deus, você também já deve ter ouvido falar a respeito da conduta do crente. Nós encontramos, por exemplo, em 1 Coríntios, que é uma carta do Novo Testamento, que diz que nós somos habitação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus habita naqueles que creem no Filho dele como Salvador. Será que ao utilizar a droga você está honrando o sangue derramado de Cristo lá na cruz e agora está realmente dando valor a isso? Ou, quem sabe, não? A resposta é não. Precisamos cuidar desse templo que é onde habita o Espírito Santo. Também, lá em Colossenses, nos diz que nós devemos glorificar o nome de Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Será que estamos glorificando o nome de Deus ao nos envolvermos com coisas que não agradam ao Pai, com coisas que trazem destruição, com coisas ilícitas? A resposta é não. Nós sabemos disso.
A verdade é que todos nós nascemos debaixo desse peso do pecado. E até nós descobrirmos que fomos criados para adorar a Deus, nós ficamos buscando nas coisas terrenas uma forma de aliviar o nosso dia a dia. E buscamos muitas vezes no vício uma sensação de força, de poder, de ser aceito por certo grupo. E sabemos que isso é igual um fogo num campo seco, onde o fogo não sacia nunca, vai queimando a palha, enquanto não queima tudo, este fogo não para de queimar e trazer destruição. É mais ou menos esse o efeito que o vício traz em nossa vida. Mas vamos ao que interessa. E aí? Tem cura ou não tem cura? É possível vencer o vício ou não? Para a ciência, o vício das drogas, a dependência química, é uma doença sem cura. É algo como outras enfermidades que você precisa aprender a conviver, precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer a sua mente e então você vai conseguir se manter afastado. Mas e para Deus? Para Deus nada é impossível. Deus, ele pode curar todas as enfermidades. Inclusive, há um dito popular que Deus é o médico dos médicos. Isso é o que nós sabemos que Deus é realmente. Não há nada impossível nem difícil para Deus, mas não é uma promessa. Não é uma promessa, porque se fosse promessa, Deus já teria curado todas as enfermidades. Inclusive na Bíblia nós temos relatos de pessoas como Paulo, como Timóteo, pessoas que tinham enfermidades e não foram curadas. Se fosse promessa, Deus iria cumprir, porque ele não é homem para mentir e não cumprir a sua promessa. A promessa é que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades vai se cumprir integralmente na eternidade, onde aqueles que forem salvos e viverem a eternidade junto a Deus não terão enfermidades, lá não haverá pecado, lá não haverá nada de mal. Mas enquanto estamos nessa vida terrena, nós cremos que Deus pode curar, Deus tem efetuado milagres, nós devemos orar, clamar a Deus por esses milagres, porque Ele tem poder para nos tirar todo o desejo pelo vício. E no mais, a gente deve contar com a misericórdia de Deus, porque quando Ele cura é por misericórdia, não por merecimento nosso. Mas clame a Deus por isso. A conclusão que eu quero trazer com esse assunto, 4 pontos. Primeiro, a pior doença que existe. Aquela que Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Ele estava se referindo a pessoas que não criam que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele está se referindo a pessoas que não conhecem essas verdades, pessoas que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho, pessoas que não têm a Cristo como único mediador entre Deus e o homem. Esta é a pior doença e por isso você deve clamar para conhecer esse Deus verdadeiro. Segundo ponto, o vício ele é tão grave quanto a fofoca, quanto a inveja. Não existe na Bíblia um nível de que o vício das drogas ele é mais grave do que tal coisa, não. O que existe é que aqui na vida terrena, muitas vezes o vício vai trazer uma consequência quase irreversível para a sua vida, para a vida da sua família. Isso sim é grave. Outra coisa, precisamos entender que o amor de Deus se revela na cruz, na obra da cruz. Ali ele deu o que ele tinha de mais importante, que era o seu filho Jesus, para morrer, para ser torturado, para ser humilhado, para pagar uma dívida que não era dele, era nossa essa dívida. E se você não entender esta verdade, nada vai lhe satisfazer. Você vai procurar em coisas terrenas uma satisfação, porque no seu coração não há ainda gratidão pela obra que Cristo fez na cruz. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que é uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, está lá no Novo Testamento, diz que nós devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom e se abster de toda a forma de mal. Ou seja, julgamos todas as situações à luz das Escrituras. Será que isso agrada a Deus? Será que não agrada a Deus?
em todas as situações você tira bons ensinos. E no mais, nós devemos correr, nós devemos nos afastar de toda a aparência do mal. Lembre-se que se entrar agora na rua 100 homens fortemente armados, correndo, gritando pelo seu nome, e você não tem culpa de nada, qual vai ser a sua reação? Vai ficar ali parado e esperar eles chegarem perto e dizer que você não tem culpa, porque quem não deve não teme? Ou você vai sair correndo como nenhum velocista na história do atletismo conseguiu correr até hoje? É lógico que você vai correr, e assim nós devemos fazer também com o pecado. Devemos correr do pecado, não podemos brincar com o pecado. Se você sabe que tal situação vai levar você a pecar, mesmo ela não sendo pecado, você deve correr antes mesmo de que o mal aconteça. Clame a Deus, clame a Deus, e Ele vai se revelar a você. Clame a Deus por socorro, e o socorro está em Deus. E lembre-se que Deus é tão maravilhoso que mesmo nós, mesmo sendo crentes, mesmo a gente tendo uma vida com Deus, há uma garantia na Bíblia que existiriam dias maus. E para esses dias maus, Ele deixou uma armadura que está registrado lá em Efésios capítulo 6, que é uma carta do Novo Testamento. E lá nós temos algumas peças fundamentais para o nosso dia a dia. Nós temos que ali a armadura, nós temos dentro dessa armadura, nós temos a verdade, nós temos a justiça, nós temos o Evangelho, nós temos a fé, nós temos a salvação e nós temos a palavra de Deus, que é chamada ali de espada do Espírito. Portanto, agradeça a Deus, porque Ele também nos capacita para vencermos todo o mal. Espero que essa mensagem possa edificar a sua vida. Que Deus lhe abençoe.